Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um estude comigo, é um study vlog. Hoje é sábado, são meio-dia e pouco agora. Eu já fiz a minha rotina da manhã com calma até demais, né, porque é meio-dia. E agora eu vou estudar porque eu tenho um seminário pro dia 29, eu acho, e prova 2 no dia 1º. Eu já comecei a estudar pra prova de economia, não que eu não tenha estudado não esteja estudando pra de constitucional, mas a de constitucional eu tenho slide atrasado pra revisar, a professora passa muito slide, ela nunca termina na aula. E é muito ruim, porque eu não tenho uma coisa inteira pra revisar de tarde. Tá faltando disciplina também, mas eu não gosto de revisar as coisas pela metade. Pra mim, eu revisaria o slide inteiro. Ela nunca passa o slide inteiro, eu nunca reviso. Eu tenho um monte de matéria pra revisar, eu revisei um já. E a matéria de economia política, falta um texto pra fazer um mini resumo. Mas eu acho que não vai nem precisar, porque eu fiz da aula e fiz dos outros textos e das outras aulas. Eu tenho conseguido revisar diariamente, tipo, nem que seja 20 minutinhos. É meu saldo de estudos durante a semana, 20 minutos, 1 hora no máximo. E aí eu vou agora organizar pra revisar os slides. E também vou terminar de ler os 2 artigos e montar minha fala pro seminário. E já começar a ver o modelo dos slides. Eu vou me organizar primeiro e depois... Isso é o que eu tenho que fazer, eu tenho na mente, mas eu quero organizar tudinho porque são várias tarefas. E eu não tenho tanto tempo disponível hoje porque eu vou num casamento. Então... E é final de semana, né, gente? Eu não vou ficar o dia inteiro enfurnada dentro do quarto estudando. Eu me recuso, né? A gente tem que ter disciplina e saber controlar o tempo e tudo mais. Como eu comecei antes, eu tenho tempo suficiente pra estudar um pouco hoje e deixar o resto pra outro dia. E eu vou dividir isso já pelos dias da semana e a faixinha já tá aqui pra eu pôr no cabelo e começar a fazer as coisas. O look é inimigo da moda, tá? Porque tá frio, então eu pus meu moletomzinho. Eu tava lendo e tomando sol, aí eu tava quente, mas eu já tô bastante tempo dentro de casa. Já esfriei, né? Então eu estou aqui e eu vou começar a me organizar aqui. Eu tenho anotado o que eu preciso fazer. Eu vou, no momento, ignorar as leituras atrasadas de Introdução ao Estudo do Direito, porque a gente ainda não tem data de prova, só do final do semestre. Então eu vou atrasar a matéria de ED agora. Em minha defesa, o professor botou os textos depois da aula, então eu não tinha nem como querer ler, porque não tinha texto. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui. Eu faço todos os meus resumos da faculdade, eu consegui. Agora tá tudo num lugar só. Todos os resumos eu faço no Google Documentos e eu salvo eles em pastas específicas do Drive, que são as pastas das matérias. E aí nas pastas vão ficar no final do semestre, né? Eu vou salvar os textos que eu li, já marcados e tudo mais, porque eu sempre faço marcações e anotações e etc. E aí todos os resumos estão aqui. Aí, tipo, tem resumo, mercado, nananana. É um texto que o professor passou. Aí tem, tipo, revisão, aula 4 e ED. Aí, tipo, é a revisão de segunda-feira, da aula de segunda-feira, que foi a 4ª aula desse professor. Então, ele tem todas as anotações durante a aula. Eu dou uma revisada nas anotações que eu fiz no aplicativo do Samsung Notes. E aí eu leio aquela revisão, ou então eu vou lendo e escrevendo com as coisas que eu lembro e transformo os tópicos que o professor passou e os tópicos que eu anotei em texto. Porque as provas geralmente são em forma de texto. E se eu não souber transformar os tópicos em texto, eu não vou saber fazer a prova. E aí fica a dica de estudos aqui. Isso porque toda anotação de professor em quadro, ela é em tópico. Porque se ele escrever em texto, vai ficar o quadro inteiro. Mas ele explica como se fosse um texto. E você prestando atenção, você consegue compreender. Só que se você não revisa, dificilmente você sabe como transformar o tópico do seu caderno que está anotado em texto. Então, as minhas revisões estão servindo para que eu aprenda a transformar, com a memória que eu tenho da aula, no mesmo dia, né, para evitar a curva do esquecimento, o tópico de aula em texto. E aí, em algum momento, né, consequentemente na outra semana, quando eu for fazer, tipo, ler o texto da aula, eu tenho que ler a revisão da aula anterior. Isso é o mundo ideal, né, gente? Agora que eu comecei a conseguir revisar a aula, então, tipo, tem a revisão da aula 4 de 2 matérias. Eu faço 3 de direito e, tipo, tem libras que não precisa revisar porque não tem matéria escrita. Mas a gente vai colocar isso em dia, sim, tá? Vai dar certo. Tá bom, a gente vai focar hoje em slides. E aí, tipo, vai ser leitura e resumo.
eu não vou conseguir fazer isso tudo hoje, não deve dar tempo. Ficou decidido assim, primeiro, eu vou fazer tudo de ED. Peraí, eu tenho 2 leituras pra aula de ED de segunda-feira. Isso significa que eu também vou ter que estudar amanhã, porque hoje não vai dar tempo. E vou ter que estudar segunda de manhã antes da aula pra poder dar tempo de fazer tudo. E é a faculdade, gente, é a vida. A gente estuda quando dá tempo, né, e quando pode. Então, pra hoje, eu vou terminar de ler o artigo de pós-positivismo e teoria crítica e o artigo de teoria crítica e positivismo e vou construir a minha fala de ED. Se der tempo, eu vou fazer tudo isso. São 12:30 agora e eu vou começar. Geralmente eu paro com 1 hora. E como eu já comecei a ler os artigos, eu devo conseguir terminar a leitura dos 2 dentro dessa 1 hora. E depois disso eu faço um intervalo, depois termino a fala. Planejamento feito, vamos à obra. Rolou um imprevisto, não consegui estudar, e aí eu tô voltando agora e vai dar tudo certo. Não tô me sentindo muito bem, por isso que eu tava ali. Eu, inclusive, acho que eu vou estudar deitada pra ver se dá certo. Vai dar bom, gente, eu vou conseguir. Atualizações, pessoal. Hoje é terça. Ontem eu dei uma estudada de 10, 20 minutos. Eu precisava começar a montar os slides. Acabou que as meninas tinham mandado a parte delas em texto, não em tópico. E eu não consegui montar o slide como ele deveria ser. E aí eu montei a minha parte que estava em tópicos. A da última menina, que vai apresentar por último, né? A parte dela é a conclusão do trabalho. Tava em tópicos também, só que, tipo, eu não tinha como fazer a última parte. Eu fiz a minha e dei uma esquematizada em como vai ser a da menina que vai vir depois de mim, e tô esperando elas me enviarem os tópicos. A boa notícia é que o seminário foi empurrado de semana que vem pra próxima. Cara, eu tô muito feliz. Tipo, eu sei que é errado, tipo, ficar feliz porque eu não vou apresentar o trabalho semana que vem. Só que a gente tinha muito pouco tempo pra pesquisar um assunto que a gente não tinha tanta afinidade. Conversando com as meninas ontem, né, todo mundo já tinha mais uma noção do que ia falar, porque as pesquisas pra montar o slide estavam prontas. Eu vi que a gente sabe mais do que vai falar e eu tô entendendo bem mais sobre o que é teoria crítica, porque eu já expliquei 500 vezes a minha parte. Já falei dela, tanto pra vocês aqui, eu acho que eu não cheguei a explicar. Mas eu falei e eu li mais do texto. E aí, segunda-feira, eu montei esse slide de manhã e durante a aula do professor, enquanto eu participava e fazia as minhas anotações, eu fui lendo, aí eu terminei aquele artigo que eu comecei no sábado, porque... Comecei não, né, que eu tava continuando a ler. Porque no sábado eu passei mal e eu falei, olha, eu não vou forçar a barra, e eu tinha que sair também, eu queria me arrumar com calma. Então, assim, não forcei a barra, ontem eu terminei ele, comecei o outro e tô no final. Só que como o seminário foi adiado, a prioridade não é essa. Eu acho que eu não vou usar muita coisa do segundo artigo, porque eu achei ele muito superficial e não achei que ele tá tão atrelado à parte que eu quero falar também, mas ele traz um outro ponto de vista que eu quero deixar claro que existe. E, enfim, sobre o trabalho, não vou terminar ele hoje nem amanhã, que são os dias que eu geralmente uso pra estudar, né? Na verdade, terça é o dia que eu trabalho, mas, inclusive, acabou de sair vídeo no YouTube e eu consegui editar o vídeo, dublar e botar música em 1h10, isso é um tempo recorde. E aí, enquanto o vídeo carregava, eu fiz essa organização aqui, peraí, essa aqui de baixo. Em cima eu tinha feito semana passada, que é a lista dos slides que eu preciso revisar de constitucional, que a prova é semana que vem, na quinta-feira, junto com a prova de economia política. Só que a economia política, eu sei a matéria. Constitucional, eu confesso pra vocês que eu tô com um pouco de medo. Mas, semana passada, eu tava querendo revisar e eu consegui revisar o Origem do Estado, que foi o primeiro slide que a professora passou. 30 e poucos slides, mas eu revisei tudo. E quando eu pensei que eu tinha que fazer um resumo sobre isso pra saber se eu sabia colocar aqueles tópicos em texto, eu lembrei exatamente o que tava no slide. Lembrei das imagens e tudo mais. E eu falei bastante mal desses slides esses dias, porque eu realmente prefiro estudar por texto. Mas, assim, foi bem esclarecedor. Então, o slide foi lido. Agora, enquanto o vídeo carregava, eu fiz o resumo dele. Tá fechado aqui, porque eu ia desligar o computador, porque agora eu vou ler aqui pelo tablet. E, então, o resumo tá pronto. E antes de falar com vocês, enquanto o vídeo carregava também, porque não dava pra gravar enquanto eu não apagasse o outro, que eu tava sem memória no telefone, eu também fiz o trabalho de Libras, talvez seja o próximo vídeo que vocês vão ver aqui. Eu tô adorando gravar os vídeos pra poder ver depois e ter certeza que eu sei. E aí, tinha que montar 4 frases pra cada coisa. Eu ainda vou conferir se são só 4. E aí, eu montei frases, pra mim, foram muito complexas. Eu tive que usar advérbios, meios de transporte...
material escolar e perspectiva, tipo, longe, perto. Aí as frases do meu trabalho estão prontas. Eu aprendi a falar elas, procurei o que não tinha no CIGA, né? Não tinha no material que a professora botou. E aí, tipo, 2 dos 5 tópicos que eu tenho pra hoje já foram. Agora são 2h43, né? Tem uns 10 a 15 minutos que eu parei aqui. Era 2h28 quando eu terminei de fazer a atividade de Libras. Eu vou ler o slide. Agora eu vou ler o slide do Estado de Direito 1. Gente, ler o slide é uma leitura ativa. Tipo, se eu tiver que fazer mais alguma seta, eu vou fazer. Vou revisar principalmente as partes que eu destaquei durante a aula e as anotações que eu fiz. Aí, quando eu acabar, eu tenho que fazer um resumo. Só que eu não vou fazer o resumo assim que eu acabar. Quando eu acabar, eu vou almoçar porque já tá tarde. Mas eu tomei café tarde, então não tem problema. Mas, enfim, pra agora, a programação é ler o slide. Revisei todo o slide e fiz mais anotações do que tinha, porque essa era uma aula que eu não lembrava muita coisa. A outra eu acho que eu prestei mais atenção e nessa eu devia estar mais dispersa. E aí eu consegui entender bem, entendi as coisas que eu não tinha entendido. Agora eu vou dar uma pausa nos estudos e vou resolver umas coisas que eu preciso. Depois eu volto, que aí eu vou terminar os outros 2, que é fazer o resumo do Estado de Direito 1, desse slide aqui, fazer o resumo do que eu entendi. É bom que a ideia assenta e eu sou obrigada a fazer força pra lembrar. E também ler o Estado de Direito 2, que é o segundo slide. Terceiro, na verdade, esse já é o segundo. É Estado de Direito 1, 2 e 3. Enfim, gente, não acaba nunca. Agora eu vou marcar aqui o que eu fiz e vou fazer minha pausinha. Essas são as tarefas de hoje. Voltei aqui pra terminar de estudar. Agora são 5h10 e eu vou fazer aquele resumo que eu comentei com vocês e dar uma lida no próximo slide. Eu vou pra célula daqui a pouco, aí eu já aproveitei pra lavar o cabelo. Por isso que eu demorei, eu fui almoçar e lavar o cabelo. E o resumo é rapidinho, 10, 15 minutos ele tá pronto no máximo. Não é uma coisa que eu fico, nossa, que elaborado. É mais pra lembrar mesmo e exercitar a memória. Eu tô gostando muito de fazer isso, porque tem me ajudado a lembrar. E aí, consequentemente, quando eu vou pensar na matéria, eu lembro do que eu escrevi. E aí vem aquela ordem dos pensamentos, enfim. Tudo isso, já tá tudo certo aqui. Coloquei minha água aqui, garrafa cheia, copo cheio, pra bater a meta de água do dia. E é isso aí, vou começar aqui. E eu esqueci de falar, eu tô sem bateria, então vou ter que botar o telefone pra carregar. E aí eu gravo pra vocês depois e falo como foi a sessão de estudos aqui pra encerrar o dia. Bom dia, pessoal! Quarta-feira desse vídeo, né, que tá imenso, mas o que importa é que eu tô estudando. E é nisso que a gente vai pensar. Pra hoje, eu descobri que eu contei os slides errado, porque eu pulei o Estado de Direito 2 e eu escrevi Estado de Direito 3, só que antes do 3 tem o 2. Então, pra hoje, eu tenho que ler, fazer o resumo do Estado de Direito 2, que foi aquele último que eu revisei ontem. Ler o Estado de Direito 3, fazer o resumo do Estado de Direito 3. Ler elementos do Estado, fazer o resumo. Ler tipos de Estado, resumo de tipos de Estado.
E o Estado de Direito 2 estava cheio de textos, tipo, a professora botou várias reportagens. A primeira eu li, só que eu tava com um tempinho limitado. Acabou levando mais tempo do que eu imaginava, porque, gente, eu trabalho também, então eu tive que parar pra editar vídeo, postar. Demorou mais do que eu esperava, e aí quando eu fui fazer eu tava sem tanto tempo. Então eu vou começar de uma vez, agora são 11h30 de quarta-feira e eu vou precisar parar 2 horas, porque 2h30 eu tenho que ir pra aula. Atualizações, enquanto eu dou check aqui e passo a próxima tarefa. Fiz o resumo do slide que eu li ontem e aí eu percebi que eu tinha feito muita confusão porque eu precisei conferir. O slide tratava, tipo, de vertente constitucionalismo e suas vertentes. E aí eu escrevi as vertentes, etc. Só que, tipo, a professora mudava de tópico pra democracia. Eu não peguei essa transição. E também não peguei o sistema constitucional fascista, porque não era constitucionalismo fascista. E eu nomeei assim. Atualizações. Terminei de ler o Estado de Direito 3, que trata mais sobre Estado Democrático de Direito. Eu não vou ficar aqui explicando a matéria pra vocês, porque eu nem entendi direito ainda. E eu vou dar um intervalo, até 1 hora. Vou voltar pra fazer o resumo dele, que lê elementos do Estado. Outro slide, a professora já pôs outro. Olha, gente, quanto mais eu estudo slide, mais slide ela põe. Tá uma situação desesperadora, mas vai dar certo. De cortador de grama. Eu tava aqui ensaiando agora pra aula de Libras. Eu mudei porque o de ontem, que eu botei aqui pra vocês no vídeo, tava errado. Aí uma amiga minha que é fluente em Libras já, né, que sabe o que tá fazendo, ela me corrigiu, que eu postei. Eu sempre posto, né, essas evoluções lá no Instagram. Eu gosto de manter guardado e também gosto de incentivar o pessoal a aprender, porque eu tô achando muito legal, né? Se eu acho legal, eu acho bom compartilhar. E aí, tipo, eu tava fazendo meu e ao invés de eu, e aí agora tá assim: oi, tudo bem? Eu moro perto da faculdade. E aí ficou assim, né? São 4 frases, eu fiz essas frases, né? Separadas, parece que são 2, mas são 4. São 4, entendeu? E aí agora são 2 horas. Eu terminei aquele resumo que eu comentei com vocês que ia terminar e parei pra almoçar. Mas eu sei que o resumo tá incompleto porque durante o slide era Estado Democrático de Direito, a professora falou disso. E essa parte eu peguei muito bem. Só que no slide tinha umas paradas tipo século XIX. E aí falava sobre... eu não lembro. E aí que tá o problema, eu não lembro se era sobre o Estado Democrático de Direito e as características dele, ou se era sobre os sistemas que os Estados democráticos utilizavam. Porque eu sei que no final o texto falava sobre sistema representativo, sistema
democracia representativa, democracia direta, democracia semi-representativa, que é a que mistura as outras duas, né? Equilibra, segundo Roberto Noberto Bobbio, que eu escrevi Nóbio no trabalho e achei que tava certa, no trabalho, no resumo. Enfim, né? Ainda bem que tem o Google ali, o Google Documentos pra corrigir. E aí agora eu vou completar isso e vou precisar me arrumar pra ir pra faculdade. Eu ia recomeçar os estudos aqui sim, antes de falar com vocês. Fui pra faculdade, voltei, e aí eu demorei um pouco. Aí eu editei vídeo, trabalhei, gravei vídeo pra página da igreja. Enfim, fiz um monte de coisa, lanchei e vim me organizar aqui. Me organizei antes de comer, e aí me organizei e simplesmente brotou coisa pra fazer do chão. Gente, eu não aguento mais. Eu tô levemente perto de surtar. E... calma, respira. Só que, tipo, eu tô anotando até os horários, porque eu vou ter um saldo de quanto eu estudei essa semana quando ela acabar. E simplesmente, tipo, de tarde, quando eu tava indo pra aula, tipo, eu tava no caminho, quase lá já, o professor de economia colocou o texto extra que ele tinha avisado que ia colocar. E colocou, tipo, vídeos pra gente assistir. Um vídeo tem 50 minutos, obviamente eu não vou assistir. O outro eu assisti, que ele comentou aula passada, o texto eu já comecei. E ele também colocou o segundo estudo dirigido, que serve como revisão pra prova. E aí, o que que acontece? A última questão do estudo dirigido tem A e B. Eu tô com ele aberto aqui na minha frente agora, vou mostrar pra vocês. Ela é baseada no texto que ele passou, que tá aberto aqui no tablet que eu tava lendo. Só que, tipo, é um texto que tem 60 e poucas páginas. Tipo, eu comecei a ler a partir da 17, que é a página 1 do capítulo 1. E eu fui muito direto ao ponto, eu li 10 páginas e respondi a primeira questão. E eu sei que se eu ler as próximas, provavelmente 10, né, que é o segundo tópico do capítulo, eu vou conseguir responder a letra A inteira. E depois tem a partir da teoria econômica, isso provavelmente é o próximo tópico, porque o autor, inclusive, tá fazendo uma crítica decolonial que eu achei, assim, certeira. Eu não esperava isso de um texto de economia política. Apesar de ter política no nome, eu esperava que fosse mais econômico. E eu simplesmente tô adorando. E agora, então, com uma crítica decolonial no meio do negócio, eu achei assim... Mas é uma crítica decolonial consciente. Enfim, né? E aí acabou que eu não consegui terminar de revisar os slides que eu achei que eu ia conseguir terminar de revisar hoje. No momento são 9h50. Eu vou ler pelo menos mais 10 páginas e assim vão ficar 20 pra amanhã. Lendo mais 10 páginas, eu provavelmente vou conseguir responder a letra A. E aí eu pretendo ir dormir antes das 10h30 e acordar bem cedo amanhã pra dar tempo de estudar alguma coisa antes de ir pra aula. Eu pretendia, antes de eu saber que eu precisava ler um texto de quase 60 páginas, eu pretendia terminar de ler os últimos 2 slides que faltam e fazer os resumos dele. Pelas minhas contas, eu preciso de mais ou menos 2 horas pra fazer isso. Só que se eu não fizer hoje, amanhã de tarde eu não consigo revisar a matéria, porque fazendo só isso. E aí eu vou atrasar a matéria, ou então eu vou atrasar aquilo ali. E sexta é um dia que eu tenho estágio. Vocês estão entendendo que a situação tá meio caótica? Eu disse que esse vlog não ia ser caótico logo no começo dele, porque ele era bem antes da semana de prova. Mas nesse momento eu já me encontro surtando, porque, tipo, colocaram umas coisas enquanto eu tava tentando colocar as coisas em dia. E agora eu tô cheia de coisa pra fazer e meio desesperada. Graças a Deus pela vaga na universidade pública, né? Aleluia. Enfim, eu acabei de perceber que ficou em branco a última lacuna, tipo... Por que você tá correndo pra fazer tudo essa semana se a prova é, tipo, só na quinta-feira que vem? Eu quero usar a semana que vem pra fazer mapas mentais e exercícios. Principalmente constitucional, tem muito conceitozinho pequeno que eu vou precisar lembrar. E uma coisa que ajuda muito a lembrar, me ajuda muito, é esquematizar isso em mapas. Por exemplo, a quarta, que eu tenho só a parte da manhã e um pouco da tarde, pra fazer só coisas relacionadas a questões, por exemplo. Então eu tenho que terminar todos esses mapas mentais até terça. Enfim, gente, as coisas vão se acertar. Esse vídeo deve sair na terça-feira. Quinta-feira, 1h40. Acho que esse é o study vlog mais longo desse canal. Nesse meio tempo, eu também consegui revisar a aula de economia passada. Revisei a aula de hoje de economia aqui, ó. Revisei o slide de hoje também da matéria de constitucional. Enfim, todas as revisões foram feitas e todas as correções também foram feitas, então estou em dia. Para encerrar, o que eu me propus a fazer essa semana, que eu preciso ler os 2 slides de constitucional que tá faltando e fazer os mini resumos deles, terminar as 14 páginas do texto e fazer o mini resumo do texto. Aí eu tô com toda a matéria de economia e de constitucional
em dia, né? Porque eu já fiz a revisão. Enfim, eu consegui cumprir, sim, botar em dia o planejamento dos estudos que eu tinha feito. Enfim, pessoal, esse foi o vlog. Eu atualizo vocês na semana que vem, se deu tempo de terminar tudo, com um vlog, uma rotina de universitária que vai sair aqui na próxima terça. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e que inspire vocês a estudar. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.